Gálatas capítulo 2, verso 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós nos expomos ao Senhor nesta noite, Pai. Nós nos expomos à Tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para completar, a obra que o Senhor tem para completar nas nossas vidas nesta noite. Vem com a Tua graça. O Senhor é aquele que nos sonda, é aquele que nos conhece. O Senhor conhece cada um dos meus irmãos que adentraram por aquelas portas. O Senhor conhece a condição, o coração, Senhor, a verdade de cada um de nós. Então a minha oração, Pai, é para que o Senhor venha. Venha, Jesus, trazer restauração onde precisa de restauração. Venha trazer cura onde precisa de cura. Venha trazer alinhamento onde precisa de alinhamento, e que o Senhor encontre em nós, ó Pai, corações disponíveis, corações, Senhor, dispostos a não somente ouvir, mas atender a Tua voz, a direção que o Senhor tem para nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e tudo aquilo que vem para nos roubar, ó Deus, todo pensamento cativo nessa hora, Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, que seja livre, em nome de Jesus, que toda opressão, Pai, seja quebrado agora pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, para receber do Senhor. E eu creio em nome de Jesus que aqueles que se dispuserem e abrir o seu coração, Pai, vão sair daqui transformados, alcançados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Aê, gente, eu gosto assim. É isso aí. Glória a Deus. Queridos, quem aqui nunca falou essa frase desse texto de Gálatas 2:20? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem aqui nunca compartilhou essa frase com alguém, nunca falou isso de peito cheio? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso chega a ser clichê para o crente, né? É o slogan de todo crente, todo mundo que se converte um dia tem que falar essa frase. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quantas canções nós já cantamos aqui, quantas canções nós declaramos essa verdade. E quando o Senhor estava ministrando no meu coração, a pergunta que me veio foi o seguinte: será que nós temos uma real consciência dessa declaração, desse texto, dessa frase que nós falamos, né? Já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu fiquei me perguntando, será que a maioria de nós, cristãos, conhecedores, ou pelo menos deveríamos ser, da palavra, dessa verdade, será que nós temos uma real consciência do que isso significa? E quando a gente vê que o apóstolo Paulo, ele faz um reconhecimento, né, e uma apropriação da cruz, da obra da cruz. Nesse único versículo, Paulo ele consegue resumir a mensagem da cruz. O que ele está querendo dizer aqui, traduzindo, né, na minha linguagem, é assim: olha, um dia alguém me amou. E me amou tanto, tanto, que deu a sua própria vida por amor a mim. Esse alguém morreu a minha morte. Ok? Porque Jesus morreu a nossa morte. Esse alguém se entregou, ele entregou a si mesmo, por boa vontade, ele se dispôs em morrer em meu lugar. Então, diante dessa grandeza, eu escolho agora ser crucificado com Cristo. E enquanto eu viver nesta carne, eu não vou mais viver para mim mesmo, mas para aquele que me amou. Então, essa é a declaração de Paulo nesse texto. Eu não posso, como posso eu conhecer essa verdade, conhecer o que Cristo fez, essa obra que Ele fez por mim, e agora continuar levando a mesma vida? Então, aqui ele reconhece a obra da cruz, ele se apropria dessa obra, e ele decide. Então, a partir de agora, diante desse sacrifício
que um dia alguém pagou por mim, eu não posso mais viver ignorando isso. Então eu escolho ser crucificado com Cristo. Eu escolho não viver mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Então aqui a gente vê um reconhecimento da obra da cruz de Cristo, juntamente com um comprometimento em gastar a nossa vida como resposta a essa obra. E esse texto, queridos, ele faz cair por terra a mensagem da hipergraça, que está sendo disseminada no meio cristão e que tem ganhado cada dia mais adeptos, né? Muitos têm se agarrado a esse evangelho da modernidade agora, um evangelho manipulado para satisfação própria, né? Então estão agora o quê? Querendo atualizar a Bíblia, porque a Bíblia agora ela está ultrapassada, então precisa ser atualizada, relativizando a palavra de Deus. Tudo isso para quê? Para tornar o evangelho de Cristo, para tornar a obra da cruz de Cristo mais palatável para as pessoas, para ser mais fácil de digerir, de engolir, né? Então, o evangelho agora que está sendo disseminado por aí, que banalizou a graça de Cristo, o sacrifício de Jesus, sabe? Um evangelho que não busca arrependimento, um evangelho que não busca santificação, e quando você fala de renúncia, então, meu Deus do céu, porque afinal de contas, nós estamos salvos agora, é pela graça, tudo é pela graça, eu não preciso de me santificar, eu não preciso me arrepender, eu não preciso renunciar. Queridos, isso é um falso evangelho que está sendo disseminado aí fora. Lá fora, porque aqui dentro dessas portas nós não cremos assim. E eu queria te dizer uma coisa, a cruz de Cristo, ela não é anatômica. O que é isso, pastora? Não é a cruz de Cristo que tem que se moldar a mim. Não é a cruz de Cristo que tem que se moldar ao seu estilo de vida, aquilo que você pensa, aquilo que você acha ser. Somos nós, que quando nós olhamos para a cruz, quando nós reconhecemos o sacrifício que foi feito naquela cruz, nós então nos enquadramos nos moldes da cruz, não o contrário. Não o contrário. Então, definitivamente, irmãos, nós não fazemos parte desse evangelho que acha que a cruz de Cristo, que o sacrifício de Cristo, que a obra de Cristo precisa se amoldar nos meus padrões de vida. Nós não cremos neste evangelho. E aí eles usam o quê? O fato de que a salvação é pela graça para tentar se livrar da responsabilidade de se comprometer. Porque é isso que a gente está vivendo hoje. As pessoas, elas estão fugindo de um comprometimento com Cristo. Então, existem muitas desculpas hoje. Eu fui ferido. Aconteceu isso no lugar que eu estava. Irmãos, são muitas desculpas que a gente tem para dar para Deus, né? E assim, a gente tem visto isso crescer cada dia mais. E estão usando o fato de que somos salvos pela graça para evitar, para ter desculpas, para não se envolver, para não se comprometer. E com Cristo não tem jeito. Ou nós estamos 100% com Ele, ou nós não estamos. E o muro, não se engane, o muro, ele tem dono. Não tem como você ficar em cima do muro, porque ele já tem dono e você já sabe quem é. Então, eu não gosto disso, sabe? A salvação é de graça, porque não é de graça. Alguém um dia pagou um preço. Às vezes a gente ouve isso, é de graça, porque não fui eu que paguei. É de graça porque não fui eu que morri, que fui crucificada naquela cruz. Por isso que hoje a gente ouve muito isso. É fácil eu dizer que é de graça, mas não é de graça. É pela graça. E houve um preço, um alto preço que foi pago naquela cruz, que foi a nossa dívida. E o que Jesus fez naquela cruz foi abrir o caminho para que nós pudéssemos voltar ao nosso lugar de origem. Que lugar é esse? A presença de Deus. Então, para facilitar o nosso entendimento, eu quero que você pense comigo o seguinte: a salvação, ela era uma porta. Pensa comigo assim, vamos ilustrar. Era uma porta que estava fechada, lacrada, e nós estávamos do lado de fora dessa porta, totalmente impossibilitados de adentrar, porque ela estava lacrada. Nenhum de nós, nem eu nem você, tinha o poder, a autoridade de abrir essa porta e entrar por ela. Então nós estávamos condenados a uma eternidade longe do Senhor.
Mas aí entra o amor do nosso Pai, que diz, olha, lá em Efésios 2:4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então a única pessoa que tinha a autoridade de abrir essa porta é Jesus. E foi exatamente isso que Ele fez. Esses dias eu estava assistindo um filme antigo, aquele filme do rei Arthur lá, e a espada, a maioria aqui deve conhecer esse filme. E você sabe que a espada do pai de Arthur, ela estava cravada numa rocha. E muitos iam lá tentar arrancar essa espada de lá, e ninguém conseguia. Porque só quem era da linhagem direta do rei poderia e tinha a autoridade de arrancar aquela espada de lá. Então Arthur chega lá e o que ele faz? Ele bota as duas mãos na espada e ele simplesmente tira ela de uma rocha, como se ele estivesse tirando de uma gelatina. Porque somente ele, um descendente real, ele tinha autoridade para arrancar aquela espada dali. E aí a gente olha para Cristo, somente Cristo, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, ele tinha autoridade para abrir a porta da salvação. E quando Cristo, ele morre naquela cruz, e ele ressuscita ao terceiro dia, queridos, eu fico imaginando ele chegando e metendo os dois pés naquela porta, e dizendo, agora quem manda nesse negócio aqui sou eu. E foi assim que ele nos abriu a porta da salvação. Lá em Colossenses 2,14 ele diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, porque nós éramos devedores, e que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando onde? Onde, irmãos? Na cruz, e despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então foi isso que Jesus fez. Ele chegou lá e meteu o pé na porta e falou, agora quem manda aqui sou eu. Ele abriu a porta que somente ele poderia, o caminho que somente ele poderia, para que nós pudéssemos entrar. E então ele diz assim agora eu sou a porta. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Está em João 10:9, João 14:6, ele diz assim, eu sou o caminho, esse aqui todo mundo conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, percebe que ele foi lá com a sua morte, abriu a porta da salvação, para todos aqueles que quiserem e crerem, entrar. Mas depois da porta, ele diz que tem o quê? Tem um caminho. Depois da porta tem um caminho. Mateus 7,14 diz assim, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então, queridos, para entendermos de uma vez por todas, o que significa graça. Deus, ele manifestou a sua graça através de Cristo. E ele abriu a porta da salvação que nenhum de nós poderíamos abrir. Agora, o único requisito para você entrar nessa porta, que é Cristo, é crer. Quantos aqui creram? Quantos aqui creram? O único requisito para você entrar pela porta é crer. Você não precisa fazer esforço. Você precisa entrar como você está. É crer no Senhor Jesus. Agora, depois da porta, tem um caminho. Aí é a boa notícia. Não é só entrar pela porta. Isso é o que muitos estão fazendo por aí. Não, eu entrei, estou em Cristo, está tudo certo agora, estou salvo. Não. Depois da porta, existe um caminho. E o caminho é apertado. E o caminho é estreito. Boas notícias para nós. O caminho é apertado. O caminho é estreito. Sabe, eu fico imaginando quando nós começamos a nossa jornada com Jesus. A gente vem para Cristo carregando todas aquelas bagagens
de vida que a gente tinha, todas as nossas histórias, todos os nossos fardos, os pesos, pecados, e a gente entra por essa porta que é Cristo. A gente entra como a gente está e Ele nos aceita como nós estamos, e aí a gente começa uma jornada, uma caminhada agora de discipulado com o Senhor. E eu fico imaginando a gente entrando por essa porta, com todas aquelas bagagens, e então o caminho, ele vai se estreitando. Quem aqui já viu o Peregrino, já leu o livro ou o filme, conhece a história? O caminho, ele vai se estreitando. É como se tivesse duas paredes de cá e uma de cá. E ele vai ficando cada vez mais estreito. E conforme ele vai andando, ele tem que ir deixando as suas bagagens. Por quê? Porque essas bagagens não cabem neste caminho. Essa bagagem do velho homem não condiz mais com essa jornada que agora eu estou vivendo. Então ele vai deixando as suas bagagens pelo caminho. E para chegar no destino final desse caminho, a proposta é: deixa tudo e segue-me. Irmãos, esse é o evangelho de Jesus, da graça de Deus. Deixa tudo e segue-me. Eu não entrego tudo para ser salvo, eu entrego tudo porque eu sou salvo. Tem uma diferença. Quer dizer que a gente ouve aí quando fala de santidade, de renúncia, eu estou fazendo isso para ser salvo? Não, querido. Eu estou fazendo isso porque eu sou salvo. Eu estou fazendo isso porque um dia eu olhei para aquela cruz e eu reconheci aquele sacrifício, o sacrifício que foi feito por mim. Então eu entrego tudo porque um dia alguém entregou tudo por mim. É por isso. Entende, irmãos? Então, conforme nós vamos caminhando nesse caminho, as nossas bagagens, elas vão ficando pelo caminho, a roupagem da velha vida, elas vão ficando para trás, porque elas não nos servem mais. Quanto mais bagagem tem pelo caminho, isso significa que eu estou a cada dia crucificando a minha carne. Quanto mais bagagens você deixou para trás, significa que você entendeu o propósito da cruz. Que você entendeu o propósito da obra de Cristo naquela cruz. Isso significa que eu não vivo mais de acordo com as minhas vontades, com os meus desejos, concupiscências da minha carne. Agora, o pecado que habita na minha carne, ele foi pregado na cruz pela fé. Não é isso que Paulo está dizendo? Eu já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu não vivo ela mais nessa carne. Eu vivo ela na fé do Filho de Deus. Então, o que ele está dizendo? Eu peguei essa carne aqui agora e eu botei ela lá na cruz com Jesus. E essa vida que eu tenho aqui agora, eu vou viver ela não mais para mim mesmo, mas por aquele que me amou. Queridos, essa é a mensagem da cruz. Percebe que reconhecer a cruz de Cristo e permanecer vivendo a velha vida, as mesmas práticas, por anos e anos, não condiz com a proposta da cruz. Não condiz com a proposta da cruz. Se você é o mesmo de 10 anos, 20 anos atrás, se durante a sua jornada com Jesus nada mudou, tem algo errado aí. Você pode ter entrado pela porta errada. Você pode estar confuso e vai dar ruim, porque o evangelho, ele é transformação. Ele é transformação de vida. Então, se você é o mesmo, você converteu 10, 5, 20 anos atrás, e você continua o mesmo, com os mesmos hábitos, a mesma vida, tem algo errado aí. Você precisa parar e realinhar a sua rota. Porque a proposta da cruz é: eu morri a sua morte. Eu fui julgado e condenado no seu lugar para comprar pelo meu sangue o seu direito de escolher viver para mim. Olha, essa é a proposta de Jesus para nós. Então, o dia que eu olhei para a cruz de Cristo e eu me apropriei dos benefícios dela para mim, que é a salvação, a redenção, eu também assumi um compromisso de não viver mais para mim mesmo, mas para aquele que me amou. E é aqui que a coisa pega. Por quê, irmãos, que pega? Porque a igreja deste século, ela quer a redenção, ela quer a salvação, mas eles não querem o Redentor,
eles não querem o Salvador e muito menos o Senhor. Porque quando a gente diz que a gente tem um Senhor, a gente faz menção a um dono. E um dono manda na gente. Se tem uma coisa que a gente não gosta, é de ser mandado. Se tem uma coisa que a gente não gosta, é de ter que prestar contas para alguém. Agora, se você diz que reconhece a cruz de Cristo pela fé, você precisa estar crucificado com Ele. Pela fé, essa carne precisa estar crucificada com Jesus. E isso é uma escolha. Eu escolho crucificar a minha carne e viver exclusivamente para Ele. Percebe? Tem gente por aí que acha assim, não, eu vim para o Evangelho, eu vim para Jesus e agora Ele vai tirar todas as minhas vontades, tudo. Agora eu vou estar assim, uma gracinha, perfeição de pessoas. Não vai, queridos. Porque Ele fez o que nós não podíamos fazer, que é abrir o caminho e nos dar a condição para agora, então, vencermos o pecado que habita em nós. O pecado que habita na nossa carne. Então, Gálatas 5:24, Paulo ele diz assim, os que são de Cristo crucificaram a carne. Entende que é um entendimento. Eu sou de Cristo. E porque eu sou de Cristo, eu não vou fazer as minhas vontades. Então, eu vou pegar essa carne aqui e vou botar ela onde ela tem que ficar, que é onde? Na cruz. Amém? Amém, irmãos? Vocês acordam, gente. Então, na prática, o que é crucificar a minha carne? Vamos para a prática, de forma prática. Primeira coisa é abrir mão da nossa vontade. Aleluia! Mateus 16:24 diz assim, se alguém quiser vir após mim, palavras de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Então, seguir a Jesus nos custará renúncias. E uma delas é abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade dele. Isso é forte, não? Abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade dele. A gente canta isso aqui lindamente. Sim ou não, irmãos? A gente canta, eu abro mão, Senhor, dos meus sonhos, eu abro mão da minha vida por Ti, eu Te amo, Senhor. Irmãos, um dia eu estava cantando essa canção e eu mudei o jeito de eu cantar essa canção. Eu Te amo, Senhor, mais do que tudo, mais do que o ouro, mais do que a prata. Um dia eu me perguntei, será, Senhor, que eu Te amo mesmo, mais do que tudo isso? Eu falo, Senhor, eu Te amo, mas eu quero Te amar mais. Me ajuda a Te amar mais. Realmente que não seja só uma canção, fruto de lábios movidos pelo um ambiente, mas que isso seja uma verdade do meu coração. Entende, queridos? Então a gente canta, parece que é tão fácil nos negar, tão fácil resistir às coisas, mas na prática a gente vê que não é tão simples assim. Por quê? Porque dói, renúncia, dói. Abrir mão daquilo que nós queremos, que nós gostamos, dói. Então, há uma relutância dentro de nós em ter que abrir mão da nossa vontade. Porque a nossa vontade sempre vai resistir à vontade de Deus para nós. Quantas vezes Deus está nos mandando para cá e a gente está indo para lá? A mensagem do domingo passado de Jonas, Deus mandou Jonas para Nínive. Ele pegou o barco e foi para um lugar, um extremo de Nínive. Entende? A nossa vontade, ela resiste muitas vezes à vontade de Deus. Tem uma frase que alguns dizem ser de Lutero, outros de um autor desconhecido, que diz assim, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matar todos os dias, entende, querido? É todos os dias. A gente acha que veio para Cristo, entrou pela porta, batizou. Eu tinha uma pessoa que ela me perseguia porque ela queria se batizar. Só que, eu falava, você entende o que é o batismo? O batismo, ele é uma simbologia daquilo que Cristo já fez dentro de você. Então, é uma formalidade, a gente está cumprindo ali uma formalidade diante do mundo, né, como um testemunho da obra que já foi feita dentro de você e que tem que ter sido feita na sua vida. Então, não é você deitar na água e levantar, que você vai levantar de lá,
agora sim eu sou uma nova criatura. Não, você já tem que ser essa nova criatura. E a pessoa vivia, irmãos, num pecado extremo, que não cabe a mim dizer, mas extremo dos extremos dos extremos. E eu tentava convencer ela, e ela achava que eu queria o mal dela. Eu falava, querida, você não está entendendo o que é o batismo. Porque as pessoas acham que é assim, não, eu vou batizar, e depois que eu batizar, eu nunca mais vou sentir desejo de pecar. Aí eu não vou pecar mais. É lá no batismo que eu vou morrer. Só porque não é lá. Não é, porque a nossa carne infeliz sabe nadar. E depois você vai descobrir isso de uma forma mais terrível. Você vai ter que matar ela todos os dias. Então, quando nós estamos em Cristo, nós não perdemos as nossas vontades. Não se iluda, querido. Não se iluda, porque a gente não chegou lá ainda. Vamos chegar em nome de Jesus, naquele dia, ao soar da trombeta de Deus, onde a gente vai receber um corpo transformado, glorificado. Vamos deixar tudo isso aqui para trás. Mas não chegamos nesse nível ainda, não. Entendeu? Então, não pense você que a sua carne, a sua velha natureza converteu, a sua vontade, porque ela não se converteu. Nós ainda vamos ter aquela luta diária de ter que abrir mão daquilo que nós queremos. Sabe, o apóstolo Paulo, ele diz isso em Romanos 7:18. Ele diz, olha, não há bem nenhum na minha carne, porque eu querer fazer o certo até está em mim, mas eu não dou conta. Aí ele fala assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu sei que é o certo, mas o mal que eu não quero, esse sim eu vou lá e acabo cometendo. E ele diz, mas no tocante ao meu interior, aqui dentro, no meu espírito, Senhor, eu tenho prazer na tua lei. O que ele está dizendo? Que essa carne aqui, ela não converteu. Que a nossa velha natureza, ela vai sempre pender para o pecado. Então, é uma escolha nossa agora, é uma decisão, que a vida agora que eu vivo nessa carne, depois que eu olhei para a cruz de Cristo, eu faço essa escolha. A vida que eu vivo nessa carne agora, eu não vou mais viver para mim. Eu vou viver renunciando essa carne, renunciando às minhas vontades. E eu quero te dizer, nós não estamos sozinhos nisso, porque isso foi conquistado para nós. Sabe o que? A graça de Deus, ela nos empodera para vencer, para subjugar a nossa carne, a nossa velha natureza, ao senhorio de Jesus. É assim que funciona. Tá, irmãos? É assim que funciona. A graça de Deus, ela nos capacita, ela nos empodera agora a olhar para a minha vontade e dizer não. Eu não vou mais praticar isso aqui, porque agora eu não vivo mais para mim mesmo. Agora eu vivo para alguém que me amou e que se doou naquela cruz e morreu por mim. Então, como discípulos de Cristo, nós vamos ser sempre desafiados a renunciar a nossa vontade para fazer a vontade dele. E nós temos o maior exemplo disso, que foi Jesus, que é Jesus. O tempo todo da estadia de Jesus aqui na terra, você vai ver Jesus dizendo assim, olha, eu desci do céu, João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em João 4,34, ele diz assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Então, nós vemos Jesus o tempo todo dizendo, olha, eu não estou aqui para fazer minha vontade. Eu tenho um compromisso com alguém. Eu estou aqui para fazer a vontade dele. Então, ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso modelo de renúncia, irmãos, porque ninguém nunca renunciou ao que Cristo renunciou para morrer por um bando de pecadores miseráveis. Ninguém nunca fez e ninguém nunca vai fazer o que Cristo fez por nós. E ele fez nos mostrando agora o que? Olha, aqui está o padrão. O padrão é esse, o modelo é esse, o caminho é esse. Quando a gente vai para Mateus 26, do 36 ao 44, eu não vou ler o texto que é muito grande. Mas a maioria de nós conhece esse texto porque ele fala do momento de Jesus lá no jardim de Getsêmani, onde ele pega Pedro, Tiago e João. Obrigada, querido. Ele pega Pedro, Tiago e João e leva para um lugar reservado para orar. E ele fala, olha, eu estou angustiada, minha alma, Jesus se expõe ali. Minha alma está angustiada até a morte. Então, vem orar comigo aqui. Eu vou mais para ali, 6 horas aqui. Vocês sabem da história, eles dormiram enquanto Jesus estava ali se agonizando. A ponto de a angústia era tamanha, angústia de morte, dele transpirar gotas de sangue. Jesus, ele entra ali, sabe, naquela guerra contra a sua própria vontade.
E ele começa a orar ao Pai: Pai, está difícil, está pesado, se for possível, passe de mim esse cálice. E aí ele volta e diz: não, mas seja como tu queres, não como eu quero. E aí ele ora de novo, e ele ora pela terceira vez. E no final ele diz: Senhor, seja feito como a tua vontade, como tu queres, não como eu quero. E aqui a gente percebe, queridos, essa agonia, esse lado humano de Jesus, essa guerra contra a sua própria vontade. Porque ele também foi homem, ele também tinha o lado humano dele. Ele fala: Pai, está muito pesado. Eu acho que a dor de Jesus ali, o peso que ele estava carregando, não era medo de ser crucificado, não era medo de ter pregos cravados na sua mão. O sofrimento de Jesus ali, é porque ele estava carregando o peso do pecado de uma humanidade sobre os seus ombros. Essa era a agonia de Jesus ali. E ele entra nessa guerra contra a sua própria vontade, mas entendendo que se ele teve a jornada o tempo todo, obedecendo e fazendo a vontade do Pai, não era agora que ele deixaria de fazer. Sabe? E nem sempre a vontade de Deus para nós, ela será confortável, querido. Nem sempre será fácil. Mas eu posso te dizer uma coisa: mesmo sendo difícil, ela é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade do Pai para nós. Nem sempre vai ser fácil. Jesus, ele passou por momentos de profunda agonia, ali no Getsêmani, na caminhada dele ali até o lugar da crucificação, na própria crucificação, sabe? Essa foi a proposta para Jesus. E ele assumiu esse lugar. E ele é o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo de como realmente nós devemos nos comportar e abrir mão da nossa vontade. Por mais que muitas vezes nós queremos ser poupados, porque esse é a guerra do nosso coração. Nós queremos ser poupados de qualquer dor. Sim ou não, irmãos? Quem é que gosta de sentir dor? Levanta a mão aí que eu quero conhecer. Quem gosta? Quem gosta de sentir dor? Quem gosta de sofrer? Quem acorda assim: nossa, que vontade que eu estou hoje de sofrer um pouquinho, de sentir uma dor, de quebrar uma perna. Ninguém gosta de sentir dor, de sentir pressão, de passar: oh, Deus, está com pouca tribulação, manda mais um pouquinho. Ninguém gosta de sofrimento. Agora, nós também precisamos entender que a proposta da cruz, queridos, não é só, me entenda, flores aqui na terra, não. Existe esse evangelho aí: vem para cá, que você vai ganhar muito dinheiro. Vem para cá, que você vai comprar casa própria. Vem para cá, porque isso, porque aquilo. Sabe, essas promessas. O evangelho de Jesus para nós, a proposta do evangelho de Jesus para nós é: olha, eu fui odiado, vocês também vão ser. Vão odiar vocês. O mundo vai te perseguir. O mundo vai te odiar por causa do meu nome. Então, quem é que gosta de ser perseguido? Quem é que quer ser perseguido? Levanta a mão. Ninguém quer, mas quando eu olho para aquela cruz, quando eu reconheço o sacrifício daquela cruz, eu me comprometo com aquela cruz. Então, querido, está tudo no pacote. Ou eu estou 100% com esse Jesus, ou eu não estou. Entende? E a gente quer ser poupado de todos os sofrimentos. E não é nem sofrimento, é desconforto. Porque a nossa geração agora, geração Nutella, como diz por aí, né, do milindre, a gente não pode sofrer nenhuma espécie de desconforto. Porque se tiver desconfortável para mim, não quero mais essa igreja. Está desconfortável para mim, não quero mais o Eduardo e a Yara me liderando. Não quero, sabe, irmãos, a gente não consegue sofrer nem um pouquinho de desconforto, que a gente quer desistir, quer abandonar Jesus, quer abandonar a igreja, porque a gente não pode ter as nossas vontades contrariadas. E aí eu te pergunto: você acha que nós somos melhores do que Cristo? Porque a gente não quer sofrer, óbvio. Mas você acha que nós somos melhores do que Cristo? Porque se Cristo, sendo Deus, ele deixou a sua glória, ele veio para cá e ele assumiu um lugar de servo, ele sofreu, ele se humilhou, ele carregou a nossa cruz, ele morreu a nossa morte, ele sangrou naquela cruz, verteu o seu sangue naquela cruz. Por que a gente acha que a gente não pode sofrer nem um pouquinho? Por que a gente acha que Deus é obrigado a nos livrar de todos os sofrimentos desta terra? Aquele negócio assim, você está passando por uma luta ali, e aí vem alguém à boca dos infernos e fala assim: ah, mas você não é crente, não? Você não é crente? É isso aí que é ser crente? Mas por quê, irmãos? Porque um falso evangelho, sabe, está sendo disseminado e as pessoas acham que vai vir para Jesus, vai vir para a igreja, não vai sofrer nunca mais, não vai ficar doente, não vai passar por enfermidades, por morte.
Queridos, esse não é o evangelho de Jesus. Esse não é o evangelho de Jesus e certamente nós não somos melhores do que ele. Então o que é a cruz? O evangelho nos oferece, o evangelho de Jesus nos oferece uma cruz para nós carregarmos. Você ganha de brinde quando você chega. Olha aqui para você, Joabe, uma cruz. Agora vai, meu filho. Carrega a sua cruz. E ele nos oferece um caminho que é estreito, apertado, arrochado e que vai nos custar tudo o que temos, tudo o que somos. Esse é o evangelho de Jesus. Amém? Billy Graham, ele diz assim: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Então, caminhar com Jesus vai nos demandar renúncias. Sim. Caminhar com Jesus vai nos custar tudo. Não é o que ele diz em Mateus 16, 24? Se alguém quiser, você quer? Ele não está te obrigando, não. Ninguém botou uma faca no nosso pescoço e falou, você vai agora aceitar Jesus aqui. Não. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então vem consciente, querido. Vem consciente. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho da graça de Deus. É a proposta de Jesus para nós. Você quer vir? Você é bem-vindo como você está. Mas está aqui, uma cruz para você carregar. E um caminho apertado para você trilhar até chegar do outro lado. Será que nós somos capazes de fazer a oração de Jesus no seu momento mais intenso de dor? Será que nós somos capazes de confiar a ponto de dizer, Senhor, está doendo, está difícil, mas seja feita a tua vontade, não a minha? A gente tem um medo de fazer essa oração, não tem? Porque a gente fica pensando assim, nossa, será que a vontade de Deus para mim vai me causar alguma dor? Será que a vontade de Deus para mim vai me levar para um lugar que eu não quero estar? A gente às vezes tem um medo de fazer esse tipo de oração, né? Tipo assim, a gente fica assim, demonstrando muitas vezes, né? A nossa falta de fé em confiar de que Ele sabe o que é o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. E Jesus, ele fez essa oração, você sabe por quê? Porque ele conhece o Pai que ele tem. Ele conhecia o Pai que ele tem. Ele sabia que ele não estava nas mãos de homem qualquer, ele estava nas mãos do Pai. Por isso ele foi capaz de fazer essa oração. Só é capaz de fazer essa oração quem conhece o Pai que tem. Você conhece o Pai que você tem? Você conhece o Senhor como seu Pai, como aquele que zela pela sua vida, como aquele que tem o melhor para você, ainda que muitas vezes o que é melhor para você não seja aquilo que você gostaria, não seja aquilo que você queria. Então só faz essa oração quem entendeu o Pai que tem, só faz essa oração quem entendeu o propósito da cruz, só faz essa oração quem entregou as rédeas da sua vida nas mãos daquele que tem o mapa da nossa história. Porque, irmãos, a gente acha que manda em alguma coisa, no final das contas a gente não manda em nada. Ele controla todas as coisas. E assim como Jesus cumpriu a vontade do Pai, nos deixando modelo para nós, um modelo a ser seguido, assim nós precisamos estar dispostos, queridos, a abrir mão da nossa própria vontade, para fazer a vontade dele. Ainda que doa, porque pode doer, tá? Pode doer. E vai doer a maioria das vezes, porque ninguém gosta de abrir mão das vontades. Ninguém gosta. Ainda que nos custe. Esse é o evangelho, essa é a proposta da cruz para nós. E a segunda coisa que demonstra, né, se nós estamos realmente crucificados com Cristo ou não, além de ter que abrir mão das nossas vontades, é abrir mão dos nossos direitos. Aleluia. Porque, irmãos, abrir mão da nossa vontade já não é fácil. Por quê? A gente leva em conta que a nossa vontade, ela pode ser boa ou ruim, né? Pode ser boa ou ruim. A nossa vontade pode ser lícita ou ilícita. Então, por mais difícil que seja, muitas vezes, abrir mão da nossa vontade, parece que faz mais sentido, né? Então, assim, a minha vontade, Deus sabe, ela pode não ser boa, ela pode ser ruim, eu posso estar desejando algo ilícito, mas aí, quando você vai para abrir mão dos nossos direitos, se é que a gente tem algum direito, aí a coisa fica mais difícil. Por quê? Porque nós somos cheios de justiça própria, irmãos.
Nós somos cheios de justiça própria. Ah, se alguém tenta tirar os meus direitos, nós fazemos questão de fazer valer os nossos direitos. Querido, você está vendo uma pessoa aqui na sua frente que tem um senso de justiça terrível. É a minha fraqueza. Todo dia eu tenho que botar eu lá na cruz. Porque, irmão, se depender de mim, eu saio igual um trovão, assim, sabe? Igual a leoa brava. Porque eu tenho um senso de justiça muito forte. E quem tem senso de justiça assim, todo tipo de injustiça, seja com a gente, seja com o outro, e com as pessoas que a gente ama, é pior ainda, mas você tem aquele desejo de ir lá e de fazer justiça com as próprias mãos. Então, eu sofro, eu fico indignada, eu fico revoltada com as coisas, quando eu vejo injustiça operando, principalmente quando é no nosso meio, né? Quando é no meio da igreja. E o dia que eu descobri o significado do meu nome, eu ri muito, falei, meu Deus, está aqui, ó. Falei, está explicado porque eu sou assim. Eu acho interessante que o nome na Bíblia sempre foi muito profético, né? E eu não conhecia o significado do meu nome, nem gostava do meu nome, mas depois disso, eu falei, estou gostando, estou passando a gostar, né? Acho que gostei do negócio, por quê, irmãos? É muito minha cara. Olha o significado do nome da pessoa. Protetora, defensora da humanidade, irmãos. Olha, cola em mim que você vai ter uma defensora pro resto da sua vida. Cola em mim, porque se alguém vem falar de você para mim, não vai dar certo, porque eu não suporto injustiça. Eu não suporto. E se eu puder, eu faço com as próprias mãos, porque é Jesus que me segura e não deixa fazer, sabe? E outra parte, aquela que repele os inimigos. É nós. Eu brinco que a gente ganhou um cajado aqui. Eu falei, gente, eu não estou me aguentando com esse cajado, Jesus. No dia que a gente fez aqui o culto da conferência. E realmente, irmãos, eu tenho isso muito forte dentro de mim. Isso é válido, porque até Jesus referiu sobre aqueles que têm fome e sede de justiça como bem-aventurados. Mas, todavia, porém, a questão é que se o meu senso de justiça é canalizado para a justiça própria, aí o bicho pega. Por quê? Porque a nossa balança, ela é enganosa. A nossa balança, ela é tendenciosa, porque ela vai sempre pender para o lado de cá. Ela sempre vai pender para o seu lado. Porque, sim, a gente quer fazer justiça, mas espera aí. Qual que é esse senso de justiça que eu estou tendo aqui? É um senso de justiça própria ou é um senso de justiça segundo Deus? Né? Então, a gente precisa tomar cuidado comigo, mesmo quando eu acho válido o senso de justiça. Mas a nossa justiça, ela precisa ser uma justiça segundo Deus. Não fazendo valer os meus direitos somente, porque Deus olha um todo. Sabe aquele negócio, Senhor, fulmina a pessoa, Senhor. Vinga a minha vida, fulmina a Yara, Jesus, fulmina. Sabe, irmãos, por quê? Isso é um senso de justiça canalizado de uma forma errada, porque Deus, Ele está vendo um todo. Deus não vai fazer isso não, querido. Não vai, porque eu não sou a filhinha preferida do papai, ele não vai fazer isso para mim, sabe? Mas isso significa um senso de justiça próprio, onde a gente quer que os nossos direitos valham. Não interessa quem vai morrer, pode morrer, mas eu quero os meus direitos, é o meu direito, sabe? Isso está errado. Então, quando se trata dos nossos direitos, a Bíblia, ela nos apresenta um caminho também, um caminho de renúncia de direitos. Nossa, irmãos, eu não sei com você, mas isso aqui me arrebenta, quebra minhas duas pernas, porque eu tenho isso muito forte. Se é meu direito, é meu direito. Quando eu compro uma coisa, esses dias eu contei aqui de manhã, eu fiz aquelas comprinhas de Shopee, né? Pensa, gente, Shopee, você tem que orar muito para dar certo o negócio, porque um dia tudo lindo, no outro é só tragédia. E eu comprei lá um negócio e chegou um negócio nada a ver. Meus irmãos, eu me senti enganada demais. Pensa a pessoa, cheguei no Jorge, meu bem, você acredita? Olha aqui, mostrei para ele o que eu pedi. Olha o que me mandaram, irmãos, eu fiquei indignada. Eu falei, onde é que reclama? Eu quero reclamar. Eu vou comentar lá no texto. Não confie, eu quero abrir os olhos do mundo inteiro. Não confie mais nesse site, é mentiroso. Porque, irmãos, é senso de justiça próprio. Sabe, tem hora que eu fico com vergonha de mim, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Eu tenho que pegar tudo isso e voltar lá para a cruz, falar, Senhor, eu preciso abrir mão, porque isso fala do nosso ego. E você quer mexer num negócio que dá ruim,
que dá BO, é quando mexe no ego da gente, de ter que renunciar a um direito. E aí a gente vai para Filipenses 2, os 5 ao 8. Olha o que diz lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Repete comigo, a si mesmo se humilhou. Coisa difícil, né? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu leio isso aqui, eu falo, Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim, Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, olha, mesmo ele sendo Deus, ele era Deus. Ele abriu mão do seu direito para cumprir um propósito. Mesmo ele sendo Deus, ele não fez uso do direito dele de ser Deus, irmãos. Deus! Ele não fez uso desse direito. Muito pelo contrário. Ele se esvaziou. Ele assumiu forma de servo. Ele desceu o mais baixo nível que um homem poderia descer. Servos eram escravos. Eram aqueles que faziam o serviço, sabe, sujo da casa. Eram aqueles que lavavam os pés dos visitantes. Ele desceu neste lugar de servo. E ele se humilhou. Ele não foi humilhado. Ele se humilhou. Ah, os humilhados serão exaltados. Que Bíblia foi que você leu isso? Na Bíblia não tem isso, não. Os humilhados serão exaltados, isso é mentira, contar para vocês. A Bíblia diz assim, aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tá? É isso que a Bíblia diz. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E aí vem a parte que Paulo ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uau! Que sentimento? Se esvazie do seu ego, se esvazie de quem você é. Seja como um servo, seja como aquele que serve, aquele que lava os pés dos outros. Seja como esse. Se humilhe. Quando tiver situações, não queira sair ganhando, fulminando o mundo todo, igual a Alessandra. Não faz isso, não. Se humilhe. Humilhe-se a si mesmo. O problema é que nós somos muito cheios de justiça própria. E na maioria das vezes nós não estamos dispostos a sofrer o dano, a abrir mão dos nossos direitos e razões. Isso significa que a gente ainda não chegou lá. A gente ainda não compreendeu o Evangelho de Jesus, irmãos. Porque é esse o Evangelho de Jesus. É contra essa carne que a gente precisa lutar todos os dias. Contra essa natureza infeliz que eu e você, todos os dias, precisamos lutar contra ela para abrir mão das nossas vontades, para abrir mão dos nossos direitos, para a gente se humilhar. Irmãos, como é difícil isso. Como é difícil você abrir mão de um direito seu. Como é difícil você se colocar num lugar de servo. Como é difícil você se humilhar para alguém. Sim ou não, irmãos? Difícil, não é? Sabe por quê? Porque o nosso ego ainda está dominando a nossa vida. Porque o nosso ego ainda não está cravado lá naquela cruz. É por isso que é tão difícil. Paulo, ele diz, tem um texto que em Filipenses 3, eu vou ler só eu não coloquei os números aqui, do 4 ao 9. Vou ler só uma parte que ele diz assim, ele conta toda a história dele, de quem ele era, de que ele poderia se gloriar. Eu posso me gloriar nisso? Eu poderia, porque eu sou o cara. Eu poderia, mas eu não vou. E aí ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade. Oh, eu amo essa palavra.
a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, olha a parte aqui, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Irmãos, olha o currículo desse homem, irmãos. Ele era um cara super respeitado, ele tinha um lugar na sociedade. Eu podia me gloriar e me aproveitar de tudo isso. Eu poderia confiar na minha carne, fazer valer todos os meus direitos na justiça humana. Mas ele diz assim, mas eu considero tudo isso como perda, como esterco, como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, o que isso nos mostra? Que ele entendeu que aquilo que ele achava que ele era, aquilo que ele achava que ele tinha, não era nada comparado àquilo que ele encontrou. Que o que ele encontrou era tão maior, era tão grande, tão precioso, que ele estava disposto a perder todas as coisas por causa da sublimidade. Sublimidade fala de algo que, sabe, que transcende. Existe algo maior. Eu vou valorizar isso aqui, as minhas vontades, os meus direitos. Não, eu encontrei algo muito maior, pelo qual eu estou disposto a perder todas as coisas. Uau! Irmãos, a gente não gosta de perder nada. Nada. Sabe quando a gente entende realmente a cruz de Cristo? É quando a gente é capaz de fazer uma oração dessa daqui. Eu escolhi perder tudo. Cara, devia ser rico, um cara da sociedade, alta sociedade. Eu escolhi abrir mão de tudo, eu escolhi perder tudo, porque eu encontrei algo muito mais valioso. E é isso que eu quero para a minha vida. Por ele eu perdi todas as coisas. A gente não suporta perder nada. Quando a gente perde alguma coisa, muitas vezes a gente quer questionar a Deus. Por que, Deus? Por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Por que o Senhor permitiu eu perder isso, ou aquilo, ou aquela pessoa? Por que, Deus? A gente questiona Deus por tudo. Ele diz, eu perdi todas as coisas para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Então, quando nós compreendemos que o propósito é maior, nós somos capazes de abrir mão dos nossos direitos para cumprir o propósito. A cruz, irmãos, ela testa o nosso coração e ela quebra o nosso orgulho. Ela quebra o nosso orgulho. Ela tem que quebrar o nosso orgulho. Tem que mexer com a gente. Nós não podemos olhar para a cruz de Cristo e fazer disso só um ritualzinho de crente. Não. A cruz precisa me quebrar. Ela precisa quebrar o meu orgulho. Ela precisa quebrar a minha justiça própria. Esse é o Evangelho de Jesus. E eu só tenho legitimidade para dizer que eu estou crucificada com Cristo, que Cristo vive em mim, se eu escolhi perder todas as coisas para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Do contrário, nós não temos legitimidade de abrir a boca para dizer, estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ei, vamos olhar para cá. Eu estou disposta. Estou disposta a perder todas as coisas. Me entenda, irmãos, não estou dizendo que vai vir um vendaval e vai roubar tudo que você tem. Não estou dizendo que o caos vai chegar na sua vida. Mas o nosso coração precisa estar em uma condição de eu estar disposta, se for preciso, perder todas as coisas. Entende? Não é que Deus vai fazer, mas Ele precisa olhar para o meu coração e ver alguém que entendeu. Alguém que abraçou essa cruz com tudo o que ela tem. Não somente salvação e redenção, mas um comprometimento em ser resposta a esse sacrifício. Porque é isso que Cristo espera de nós. O resto são falácias. O resto são palavras jogadas ao vento.
Então nós abrimos mão desta vida aqui, irmãos, das nossas vontades, dos nossos direitos. Nós abrimos mão dessa vida para ganhar a eternidade. A nossa vida, ela precisa ser movida pela eternidade. Todas as nossas escolhas aqui vão afetar a nossa eternidade, querido. Você já parou para pensar nisso? Todas as escolhas que nós fazemos todos os dias, quando nós negamos ou não a nossa vontade, quando nós negamos ou não o nosso direito, quando nós crucificamos ou não a nossa velha natureza, todas as nossas escolhas aqui, elas vão afetar diretamente a nossa eternidade. Não se engane, não se iluda. Não se iluda, porque ou nós estamos comprometidos de verdade com esse Cristo, ou nós ainda não entramos nem pela porta, quem dirá pelo caminho. Entende? Nós precisamos ter esse senso de eternidade. O que é isso? É não viver movidos por essa vida aqui. Os nossos olhos, eles não podem estar fixos nesta vida aqui, ainda que nós temos que viver. Nós vamos viver. Jesus vai voltar nesse cenário um dia. Estão se casando, dando-se em casamento. Nós vamos viver essa vida aqui. Porém, os nossos olhos, eles não podem estar aqui. Os nossos olhos, eles precisam estar na eternidade. Colossenses 3:1, ele diz: olha, portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta, está escondida juntamente com Cristo em Deus. 2 Coríntios 4:18, Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem. Não fica preso aqui não, querido. Sabe por quê? A vida, ela passa assim, ó, muito rápido. Às vezes a gente está preocupado demais em construir nesta terra, em fazer coisas aqui, não que esteja errado, não que você não possa conquistar as coisas, mas o que interessa é onde que está o seu coração. O que interessa é você está sendo movido pelo quê? O que que tem te movido? Entende? Onde que está o nosso coração? Nós precisamos ser movidos com um senso de eternidade. Que é isso? É um entendimento de que tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai ficar para trás. Você não vai levar nada daqui. Não vai levar suas riquezas, não vai levar seu carro, não vai levar sua casa. O que você vai levar, o que eu vou levar, é aquilo que nós construímos para a eternidade. É aquilo que nós construímos nele. Como que a gente faz isso? Crucificando a nossa carne. Porque quanto menos de mim, mais dele. Quanto menos de mim, mais dele. Quanto mais eu abro mão de mim, das minhas vontades, da minha carnalidade, dos meus direitos, mais dele eu tenho. Então não se limite a viver essa vida. Paulo, ele diz em 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então onde está a sua esperança, igreja? Aonde está o seu coração? Pelo que você tem vivido? O que te move? O que move você? O que nos move? E Jesus, Ele não está pedindo só as nossas vontades e direitos, Ele está pedindo a nossa vida, Ele está nos pedindo por inteiro. Ele diz, Mateus 16:25, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. Então, dar a sua vida por Cristo é viver por Ele e morrer para si. É isso. É morrer, é viver por Ele e morrer para si. Mas eu quero te dizer uma coisa, fique de pé para a gente partir para encerrar. A recompensa, ela vale o esforço. A recompensa, ela vale o esforço. Não há nada que nós possamos deixar nesta terra, nada. Talvez se seja muito rico, não sei.
Eu brinco com Deus que eu falo que eu estou facinho, Jesus, tem nadinha para eu deixar aqui. E se for para eu botar o coração, Jesus, não me dá não. Fala, Senhor, sonda o meu coração, porque se for para eu botar o coração aqui e tirar o coração do Senhor, não precisa me dar não me dá nada. Deixa eu viver no estreito aqui a vida inteira, porque o que eu quero é o Senhor. Sabe, queridos, mas não existe nada que você possa ter aqui nesta terra que seja comparado com aquilo que está reservado para nós. Posso ouvir um amém? Não há nada comparado. Aí a gente pode falar de posses que a gente tem, mas a gente também pode falar que as tribulações, as lutas, as tempestades, as dores vão ficar tudo para trás. E a recompensa, ela vale o esforço. Então se esforce. Se esforce para pegar essa carne aí e botar ela na cruz todos os dias. Pastor, eu escorreguei, não tem problema não. Levanta, meu filho, apruma. Pega isso, volta para a cruz, porque lá é o nosso lugar. Nós não podemos sair deste lugar. Nós não podemos sair da cruz de Cristo nem por um instante, irmãos, porque o nosso coração é enganoso. Não confie na sua carne. Não confie na sua carne. Não saia desse lugar. Permaneça lá, porque a recompensa vale o esforço. Essa vida, ela é uma gota comparada a um oceano da eternidade, com tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Paulo, ele diz assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você consegue imaginar? Nem jamais penetrou no coração humano. Ninguém nunca conseguiu imaginar, pensar na imensidão de tudo aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam. É isso que Ele tem preparado para nós. Agora, a verdade é, Jesus, ele disse assim, aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Então não é amar de palavras, é amar na prática, é amar na obediência, é olhar para a cruz de Cristo, reconhecer o seu sacrifício e escolher. É você que tem que escolher. Somos nós que escolhemos. Não espere o Espírito Santo vir arrombar a porta e arrancar de você o desejo pelo pecado, a tendência pelo pecado, a velha natureza que insiste em voltar à tona. Não espere, isso é uma escolha que eu e você temos que fazer todos os dias. Então nós temos que estar dispostos todos os dias a matar essa velha natureza, a renunciar à minha vontade, a abrir mão dos meus direitos, para que eu possa ganhar a Cristo. Então eu quero que você tire esse momento agora para sondar o seu coração. Irmão, sonda o seu coração. Fala, Senhor, traz luz aqui para dentro de mim, Senhor. Senhor, me mostra, Senhor, onde eu tenho errado, onde eu tenho resistido à sua vontade, onde eu tenho pecado. Senhor, eu quero alinhar o meu coração, eu quero alinhar a minha vida com a cruz de Cristo. Eu decido abrir mão das minhas vontades. Senhor, eu decido abrir mão dos meus direitos, para que eu possa ganhar a Cristo. Então, sonda aí o seu coração, enquanto o pessoal canta essa canção agora, sonda aí o seu coração. Fale com Ele agora, fale com o Espírito Santo agora.